E aí galera siciliana, tudo bem? Bom, então gravando um vídeo aí para explicar um pouquinho do conteúdo atual, esse que eu passei para vocês, tá? Bom, esse é um assunto assim que posso dizer para vocês que é um dos meus preferidos, tá? Esse assunto eu acho que ele acaba assim, acho que dando assim, sabe, um norte assim, dando uma luz às vezes para alguns alunos que têm um pouco de dificuldade nessa questão assim de interpretação, né, de texto, compreensão de texto, tá? Bom, então o nosso assunto atual é níveis de leitura. Bom, às vezes assim um leitor é um pouco mais inexperiente, ou talvez não tenha uma bagagem de leitura muito grande, ele pega um texto e tem dificuldade, às vezes, de compreender, né, o que há, né, por trás daquele texto, a ideia que há por trás daquele texto, né. Geralmente o leitor iniciante, ele consegue ver as coisas mais abstratas, as coisas mais concretas do texto, né, aquilo que salta aos olhos, né. Mas aquilo de mais abstrato que há no texto, ele tem um pouco de dificuldade. Então, acho que por isso que esse assunto ele contribui muito. Bom, então assim, ó, às vezes quando a pessoa pega um texto, há um conjunto de informações muito variadas, diversificadas, e que num primeiro momento parecem que não guardam relação nenhuma entre si. Parece um conjunto de coisas totalmente desconectadas. Mas aí quando a gente vai ver, né, quando a gente entende o fio condutor que está por trás daquilo ali, daquele conjunto de ações que parecem totalmente separadas entre elas, a gente vai ver que realmente há uma unidade por trás daquilo ali. Bom, então assim, ó, primeiro lugar, a gente divide então o texto em duas, digamos assim, em duas estruturas, digamos assim, ela é formada de duas partes, digamos, tá? Para ficar mais fácil. Então, o que a gente vai chamar de estrutura superficial e estrutura profunda. Bom, então a estrutura superficial, né, é a estrutura onde está a parte, digamos, concreta do texto. Personagens, narrador, tempos, cenários, né, ações concretas. Isso diz respeito à estrutura superficial do texto. Na estrutura profunda é onde está, no caso, a parte abstrata do texto, que seriam as ideias. Tá? Então, estrutura superficial estão as coisas concretas. Estrutura profunda estão as coisas abstratas, que no caso é a ideia. Tá? Então, na estrutura superficial é que a gente vai ter a complexidade, a diversidade. Na estrutura profunda, nós teremos a unidade. Na estrutura superficial, a gente tem a parte concreta do texto. Na estrutura profunda, a parte abstrata, que é das ideias. Tá? Então, assim, ó, a gente vai analisar, então, a partir dessa divisão, né? A gente vai analisar o texto que eu peguei da Zero Hora, tá? Já faz algum tempo, mas enfim, acho que ele é ótimo para a gente trabalhar isso aí. Um texto cujo título é Celulares e Correntes Douradas, do Marcos Rolim, tá? Um texto publicado na Zero Hora. Então, em primeiro lugar, vocês vão ler esse texto, né? E vão tentar descobrir qual é a ideia, né, que está por trás desse texto, porque esse texto ele é muito bom porque ele traz um conjunto de coisas, né, um conjunto de ações, um conjunto de elementos que parecem, no primeiro momento, totalmente desconectados entre si, parecem coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Mas depois que a gente acha ali a ideia que está por trás desse texto, a gente vê que realmente existe uma ideia, né, que está dando sustentação
a todo esse conjunto de coisas diversificadas, né? A gente costuma dizer que assim, ó, um texto, né, é como se fosse um iceberg. Então, o que acontece? Um iceberg tem aquela parte que fica para cima, né, do nível do mar, que fica para cima, que é a que a gente consegue ver. Mas essa parte que a gente consegue ver, ela é sustentada por aquela parte toda que fica submersa, que fica para baixo, né? Então é a mesma coisa um texto. Então tem aquela parte que a gente consegue ver, que é a estrutura superficial, né, que é a parte concreta, mas essa parte ela é sustentada por algo que vem, digamos assim, na base, né, que é a estrutura profunda, certo? Então o texto que a gente vai analisar é esse, o texto do Marcos Rolli. Bom, no caso, eu peguei, né, como referência, né, para esse assunto, esse livro aqui, né, do Platão e Fiorin, para entender o texto, né, leitura e redação, um livro muito bom, um livro no caso de leitura e redação, tá? Enfim, para quem estiver disposto aí a investir um dinheiro num livro que ajude, né, enfim, a muitas vezes assim, a clarear um pouco assim, aquelas dificuldades que a pessoa muitas vezes tem para desvendar determinados recursos, né, que a gente encontra num texto escrito, mas que, enfim, às vezes a pessoa, né, por ser muito iniciante, não consegue muitas vezes compreender, né? Certo? Então, a gente vai disposto a investir num livro, isso aqui é uma sugestão, certo? Bom, então tá, pessoal. Então leiam aí o texto, né? Façam o que é pedido, né? Que aí depois a gente vai comentar sobre isso, certo? Até mais.